Olá, Luciano, tudo bem? Estamos aqui iniciando um novo grande projeto aqui nos estúdios diretamente de Miami, do estúdio da Invictus Podcast. E muito bom estar aqui, a gente poder explorar um tema tão relevante, que é falar de negócio e empreendedorismo no mercado americano, como também como os brasileiros empreendem aqui, né? E queria, primeiramente, te apresentar. Queria que você falasse um pouco aí sobre você, o que você faz, como que você empreende. É uma proposta desafiadora isso, né? A gente É, começar e falar sobre empreendedorismo nos Estados Unidos. A gente, brasileiros aqui numa terra distante de todo mundo, e entender um pouco das dificuldades que nós brasileiros passamos aqui. Eu sou o Luciano Pereira, tenho empresas no Brasil, tenho empresas aqui nos Estados Unidos. E na Real Plus, a gente ajuda empresas a estabelecer, se fortificar, gerenciar melhor, fazer uma gestão aqui nos Estados Unidos. A gente conversou agora há pouco falando sobre muitas empresas, muitas pessoas, na verdade, que empresas são pessoas. Eu costumo falar com alguns clientes meus que tem loja, tipo assim, tira todo mundo aqui, vamos para a calçada. E agora, sobrou o que lá dentro? Nada. sem dúvida. Então, assim, empresas são pessoas. E a gente diz que se não houvesse a Real Plus, se não houvesse a empresa como a minha, como a Real Plus, como a nossa equipe trabalha aqui para estar ajudando empreendedores, muita gente já teria ido embora. A gente vai estar desenvolvendo esse papo tema, aqui, né? esse tema aqui, vai falar de O diversas como, coisas. né? O como. Como que isso acontece, algumas experiências que a gente viveu aqui, que a gente ajudou bastante pessoas aqui a não desistir do sonho americano, a não desistir do sonho de ser próspero aqui nos Estados Unidos. E acreditem, de verdade, acreditem. São pequenos detalhes que mudam isso. Pequenas atitudes e ações que você precisa de fazer. Não é muita coisa, não é. Isso é interessante. São pequenas ações que você precisa de fazer para a sua vida ser diferente. E as pessoas deixam de fazer, sabe? É incrível isso. Tem diversos motivos para que isso aconteça, né? A gente falou, vamos falar um pouquinho sobre isso. A gente falou agora no início aqui no nosso bate-papo, mas a gente tem que tomar pequenas atitudes, cara, que vai fazer toda a diferença na vida nos Estados Unidos, na vida empresarial aqui. É isso, vamos lá, vamos bater um papo, vamos desenvolver isso aí que eu acho que vai ser... E sem dúvida faz toda a diferença, né? Vou me apresentar também, porque possivelmente algumas pessoas também precisam conhecer um pouco do nosso trabalho. Sou Rafael Seixas, eu empreendo no Brasil, tenho uma empresa de gestão e assessoria de marketing e também operamos aqui nos Estados Unidos. Então a gente atua nesses dois mercados e muito de encontro com o que você falou, entender esse mercado e criar mecanismos para você conseguir se posicionar, conseguir levar sua marca para o cliente certo, de uma forma segmentada, estratégica, é o que a gente acaba fazendo e, consequentemente, gerando resultado em vendas. Até porque se uma empresa não vende, não faz sentido ela existir, né? Ela precisa desse mecanismo para ela ter corpo e conseguir gerenciar todo o processo. E a gente é especializado na área, sou formado técnico e eu criei a SXS exatamente por ver no mercado, tanto brasileiro quanto também no americano, a oportunidade de terem acesso a um ecossistema de soluções de marketing e tecnologia que funcionassem e não simplesmente fosse uma ferramenta qualquer, ou que todo mundo pode fazer, ou que até pessoas dentro de casa pode fazer. Mas indo muito além, entendendo a estrutura, o processo e como que usa as ferramentas na hora certa, no momento certo. Então, a gente consegue levar isso para os nossos clientes e, consequentemente, gerar os resultados desejados nos projetos. Top, vamos lá. Vamos embora. Vamos falar sobre isso aí. Eu acho que tem muita gente que vai estar interessado, vai né? estar interessado Sem e vai tirar vários insights de tudo que a gente vai falar aqui. Com certeza. Porque é a realidade, né? É o campo de batalha que a gente chama, né? Não está necessariamente no livro, muitas dessas coisas, mas as técnicas sim, né? Mas é como que isso se aplica no mundo real, né? É isso aí. Um recado que eu queria dar aqui, que eu acho que é muito importante,
por que existe esse podcast, né? Por que ele nasce agora, né? E eu acho que é muito legal compartilhar que esse é um movimento com uma iniciativa voltada para empreendedores, especialistas da área, que sejam brasileiros que empreendem ou querem empreender aqui nos Estados Unidos. Vai ser um espaço para a gente explorar, né? Isso. Experiências, trocas, que pode vir a enriquecer e ajudar muitos aí que estão nesse processo, né? E de maneira natural. De maneira simples. Eu acho que isso é bem válido nos dias de hoje, né? Sem dúvida. A gente vê pessoas, assim, a gente vê muitas metodologias aí sendo oferecidas e trazendo muita informação, com muita técnica, com muita coisa que às vezes o empreendedor fica, eu não sei de nada disso que você está falando, Sem não. dúvida, sem Eu dúvida. quero que funcione o negócio. Eu acho Exatamente. que a gente trazendo uma linguagem mais real, mais de vivência mesmo do mundo, eu acho que é bem interessante isso. Sem dúvida. Vai ser um prazer e vamos começar com esses conteúdos. Bora. E vamos começar aqui pelo primeiro tema. Das empresas que têm chegado até nós, os problemas assim que mais a gente consegue identificar, problema de fluxo de caixa, problemas de volumetria. O que é volumetria? O cara, eu tô há 5 anos crescendo e esse ano eu não cresci mais nada, não tô entendendo por quê. E o cara não identifica, tipo, o maquinário dele é limitado, ele não consegue produzir mais. Sim. Salão de beleza, às vezes a mulher fala assim, não consigo faturar mais, mas eu vim crescendo nos últimos 3 anos e a gente parou, a gente estagnou. Então, isso a pessoa não consegue calcular a volumetria de trabalho, de produção dele. Capacidade versus o que está sendo entregue. Exatamente. Né? Ou a volumetria versus vendas. Porque a pessoa não tem capacidade de entregar e continua vendendo. Sim. Então, assim, já peguei cliente com problemas seríssimos disso. De, o cara com a venda super estourada e ele não consegue produzir aquilo e a gente tem que ajustar. Então, a volumetria versus vendas é um tema bem... Interessante. Bem forte para se falar. No meu mercado isso tem muito de volumetria versus entrega, assim, a pessoa acaba tendo muito churn, né? Perde muito, não tem assim, qualidade. E o que tem muito hoje, tipo, o cara tem muito no mercado curso de vendas, vem aprender a vender e tipo, são técnicas reais. Sim. Como na SXS, a gente vamos colocar tráfego pago, vamos fazer uma imagem melhor, sim. Blá, blá, blá. E a pessoa entra nisso e dá certo. Só que a pessoa não tem a volumetria dela calculada, ela acha, eu vou contratar mais pessoas, entra no problema de gestão de pessoas, de RH, de recrutamento e seleção. E não padronização de processo, porque cresce exatamente. Uma estrutura, né? Aí cai sempre, tipo, o cara... Luciano, eu tô cheio de dinheiro na conta, porque eu vendi muito de down payment, que é a entrada que eu peguei dos clientes aqui, e aí? Não tem como entregar. E a gente tem aqui nos Estados Unidos, muitas empresas dependem de um supply chain, de uma cadeia de suprimento vindo da China, de coisas, e o cara não tem como entregar. Ou de outros países, como madeira, e vindo de outros países. A gente teve recentemente... Agora a greve nos portos, isso que eu ia falar, que dificultou bastante quem depende dessa cadeia de suprimento externa e dificultou bastante todo esse processo de produção de muita gente que não calcula. Eu vi a história de brasileiros aqui nos Estados Unidos, no norte da Flórida, que teve que fazer estoque, que é um supermercado, para conseguir não ser tão impactado com a greve dos portos. Exatamente. Então, tem alguns que conseguem se antecipar o movimento, mas ainda assim é um pouco delicado, né? Porque tem coisa que não é assim, né? Por demanda. Né? E não é só assim, no caso da volumetria, e vendas, né? Versus vendas. O cara vendia, não tem mais como entregar, o que eu vou fazer? Não, ele só não vendeu, não tem como entregar, como não pode vender mais. Entende? E tem uma outra coisa, assim, que é bem sensível aqui nos Estados Unidos também, que você vender, pegar down payment, não entregar, e você ficar protelando essa entrega para o seu cliente, e você gastar esse dinheiro do seu cliente, isso é estelionatário. Então, assim, aqui a lei te pega, prende mesmo, e você fica bem mal. Você tem consequências sérias. Tem consequências sérias aqui. Então, assim, a pessoa fala assim, não faço gestão da minha empresa, eu não... Deixa a onda me levar, né? Eu costumo contar o exemplo sempre, como contei ontem lá no cliente que a gente estava, do dentista.
cara se forma em odontologia, ele quer ganhar dinheiro, na verdade ele aprende a ganhar dinheiro consertando o dente, mas daí um pouco ele precisa de um front desk, né? Uma secretária que está ali na frente do consultório, precisa de um auxiliar, precisa de um cleaning, uma pessoa para limpar o consultório, limpar o chão, o banheiro e tudo mais. Ele não se dá conta de que ele já está pagando salário, ele já está pagando contas, ele já tem um contador na empresa, né? Que ele já tem Sem alguém dúvida, sem para dúvida. fazer o payroll, que são os salários. Ele já tem a contratação de pessoas, ele já fez isso. Então, ele acaba acumulando tudo nisso nele. E ele se vê uma hora perdido, porque ele, caraca, eu não estou avaliando essa pessoa. Então, ele já tem todo aquele processo de RH. Até porque ele se formou em mexer em dente, né? Exatamente. Ele se não foi formou para em ser empresário, Não né? foi para ser empresário. E aí começa a acumular um monte de coisas dentro da empresa e ele que resolve fazer. E isso é um grande erro também. A gente começar a fazer coisas onde nós não somos especialistas ou profissionais naquilo. E aí a gente começa a comprar diversas coisas aleatórias, separadas uma das outras, e na verdade é um organismo, a empresa. É uma engrenagem onde está tudo conectado. Você vai contratar uma pessoa, peraí, deixa eu consultar o meu caixa, se eu posso contratar uma pessoa, mas quem manda no meu caixa são as vendas, se eu tenho uma boa venda, uma boa equipe comercial, mas espera aí, para eu vender eu tenho que ter a minha volumetria, eu tenho que saber a minha capacidade de produção, e espera aí, para eu produzir eu preciso de saber da minha cadeia de suprimentos se está tudo ok. Então assim, é uma engrenagem. E na tentativa de o empresário tentar fazer isso sozinho, ele contrata ferramentas separadas. Ele contrata uma ferramenta de contabilidade, ele contrata uma ferramenta de recursos humanos, sem integrar tudo isso. Isso se torna uma receita muito perigosa dentro das empresas. Sim. Até porque ele acaba vivendo uma vida de gestão da empresa reativa. É reativo, porque... E não é planejado de forma alguma. Exatamente. Ele está tentando fazer uma coisa que não é a especialidade dele. Sim. E quando ele vai... ele, caraca, eu deixei de dar atenção para o que realmente me dá dinheiro, estou tentando fazer isso aqui de uma forma precária, e aí as coisas começam a trocar de papéis. Sem dúvida. E aí ele está tentando mexer no administrativo, que não é a especialidade dele, tentando fazer de uma forma que não é integrada, todas as fases, ou todas as equipes da empresa integrada, por menor que a empresa seja. Que a gente desenhou um consultório... Muda a proporção só, né? Mas exatamente, a lógica é a mesma, né? A gente desenhou aqui uma empresa pequena de odontologia, onde a gente falou de 4, 5 pessoas e criamos todos esses problemas que a gente acabou de falar, você imagina? Sem dúvida. Então, imagina isso numa empresa grande. Hoje a gente tem aqui contrato com empresas que têm 6 mil funcionários para poder administrar e tornar tudo isso, sabe? Eficiente, exatamente. Né? Todas as engrenagens conectadas é um desafio muito grande. Então, assim, desde a pequena empresa, do pequeno empreendedor para o grande empreendedor, aquele framework, aquele padrão de gestão e administração das empresas existe. Né? O que eu percebo nisso que você falou, que eu acho que é preciso demais, é muito da mentalidade, né? Porque mentalidade, total. As pessoas não entendem quando elas passam a empreender, e aí eu falo isso, pode ser para a pessoa autônoma, que é aquela pessoa que ela acaba fazendo por ela mesma, não precisa muito de suporte de terceiros, ou até mesmo uma grande empresa no sentido de estruturação, mas ambas passam pelo mesmo processo de organização, de entender caixa, de separar contas, né? De ter conta pessoa física, pessoa jurídica. Então são desafios que precisam ser entendidos como negócio. Sim. Mesmo que é um pequeno empresário, mas ele tem que ter essa mentalidade, senão ele não consegue fazer o negócio crescer. Exatamente. Né? Ele vai achar que ele é um funcionário do negócio dele e não é bem assim. Não. Tanto é que existem nomes separados para o dinheiro que se ganha. O dono da empresa, ele não tem salário, é um prolabore. Por que tem nome diferente, sabe? Sim. Então, assim, as pessoas precisam de entender. Não, eu não sou o melhor funcionário da minha empresa, não. É isso aí. Eu sou o cara que eu tenho uma visão macro desse negócio aqui, onde eu coloco pessoas para executar uma visão que eu tive. É isso aí. E aí a gente começa a tratar missão, visão e valores da empresa. Já é uma coisa, já começa a expandir, assim. Não, na verdade, não expandir, a gente já começa a olhar micro na empresa. Sim. Expandindo, lógico, o conhecimento. A visão, né? Aprofundando. Exatamente. A gente expande no conhecimento da empresa, mas você começa a olhar micro
detalhes dentro da empresa. A gente começa missão, visão e valores. Por que você tem isso, sabe? Sim. Onde você quer chegar? Eu costumo falar que o colaborador mais caro é o empresário na sua empresa, porque o Prolabore normalmente ele representa muito em determinado momento da empresa, né? Uhum. Mas é também porque ele tem uma grande responsabilidade nesse ecossistema todo. Sim. E ele precisa estar preparado para isso ou com assessorias e parceiros certo para isso, né? Uhum. Não dá para ele querer levar isso sozinho. Sim. Muitas das vezes num país desconhecido, né? Aham. Que são brasileiros, no caso, empreendendo nos Estados Unidos. E assim, como você falou, a gestão, ela é muito pessoal, porque cada pessoa tem um pensamento, tem uma criação, uma cultura diferente. No Brasil, a gente tem multiculturas, onde a gente vem para cá e a gente começa a fazer de acordo com o que a gente tem na nossa cabeça. Eu tenho clientes aqui que são extremamente agressivos, eu tenho clientes que são extremamente conservadores. Eu tenho cliente que fala assim, cara, só me avisa a distância que eu tô do abismo, assim, quando que eu vou cair? Se eu for cair, se eu tenho que botar o paraquedas, sabe? O que é isso? É tipo, o cara, todo o dinheiro que ele recebe da empresa, ele reinjeta na empresa e vamos alavancar. Porque ele tem um objetivo, ele quer dar um branding para a empresa, que a SGS até ajuda nisso, você crescer. Então, assim, você precisa de saber o porquê que você tem essa empresa, para que você tem essa empresa, qual a sua missão, qual o seu valor, quais são a missão, visão, na verdade, quais são os valores que você não corrompe para poder você chegar até onde você quer chegar. Então, esse cliente que é muito agressivo, ele reinveste todo o dinheiro na empresa. Mas tem um cliente que ele fala assim, não, cara, eu tô aqui para criar essa empresa para minha família. Então, é um cliente que a gente já vai ter que cuidar de uma outra maneira. Como você falou, é interno da pessoa. A gente tem que entender e cuidar da empresa, assim, de uma forma bem... adaptada e personalizada para cada necessidade, né? Exatamente. A gente no marketing, né? A gente como empresa de gestão e assessoria de marketing, a gente entende muito dessa forma também. Porque cada negócio depende do dono, da visão do dono, né? Da onde quer chegar, os objetivos. E isso tudo pode mudar o jogo de forma bem completa, assim. Tem negócios, como você disse, mais agressivos, tem negócios mais conservadores, tem alguns que a médio e longo prazo tá tudo bem para ele, já outros ele quer um resultado a toque de caixa, porque ele tá tracionando. Então, isso requer, vamos falar assim, ritmos e necessidades e ferramentas diferentes. Acho que esse é um grande ponto para que qualquer empresa de tamanhos diferentes possa olhar, né? E ter esse cuidado para saber construir essa ponte e elo dessas etapas. O objetivo de todas as pessoas é ter, uma empresa profit, uma empresa que quer ganhar dinheiro. Então, o objetivo é você ter receita. Então, esse cliente meu que ele é agressivo porque ele está pensando em vender a marca. O outro que é conservador, ele está querendo reter mais e criar um legado para ele, deixar para a família dele. Então, o objetivo de todos eles é ter receita, é ter renda para isso. Porque senão você não seria uma empresa, né? Exatamente. Então, assim, é o foco da empresa. Então, se você vai ganhar dinheiro agora ou se você vai ganhar dinheiro depois, então a gente entra de novo em mais um assunto específico na empresa, onde a gente vai falar lá do nosso caixa, do nosso fluxo de caixa. Vamos analisar como que está a nossa... Além de falar de tudo aquilo de vendas, sabe? De volumetria, nossa capacidade de produção, de a gente falar de mercado, nossa cadeia de suprimento. Então, dentro dessa gama de informação toda, a gente começa a entrar e tomar conta das finanças da empresa. E é interessante, assim, tem alguns clientes que são bem agressivos, assim, na receita. A gente tem clientes aqui, tipo... Tem um cliente que eu peguei de um outro estado, aqui não aqui da Flórida. O cara fatura 4 milhões de dólares com 3 pessoas. Então, assim, para uma empresa bem pequena, bem enxuta dele. E quando a gente começou o trabalho com ele bem empolgado com tudo, a gente falou, cara, vamos ver as suas planilhas financeiras, vamos ajustar. Ele, não tem planilha financeira. O que eu tenho aqui é um caderninho onde anota tudo. Tipo, mas peraí, quantos anos você está operando? Eu tenho 6 anos de mercado. Nossa. Falei, como, cara? Você está há 6 anos no mercado, não tem nenhuma planilha, não tem nenhum controle. Como é que você faz sua contabilidade? Não, o contador, ele vem aqui, a gente conversa e ele vai ajustando as coisas de acordo com o que eu vou falando, com o que eu lembro, na verdade. Nossa. E você imagina.
E assim, então, quando você fala de você ter um lucro, você ter uma receita na sua empresa onde você não controla, é uma receita bem perigosa. Sim. Tem uma frase do Peter Drucker, que é o patrono da administração mundial, vamos dizer. Sim. Ele fala assim, o que a gente não consegue medir, a gente não consegue crescer, fazer com que isso desenvolva. Então, é mais ou menos essa frase, tá? Sim. Eu não sei se é exatamente isso, mas o contexto é esse. O que você não consegue medir, você não consegue fazer crescer, você não consegue expandir. Então... Você não pode gerenciar. Exatamente, você não pode gerenciar. Então, é desse jeito. Se você não consegue medir, se você não consegue saber a sua capacidade de produção, se você não consegue saber o seu ponto de equilíbrio, se você não consegue olhar quais são os seus custos, quais são as suas despesas dentro da empresa, existe uma diferença entre custos e despesas dentro da empresa que a maioria das pessoas mistura tudo isso, mistura conta pessoal, conta empresarial. Então, quando você tem essa mistura de informações, você não consegue medir o quanto que você está indo para a sua vida pessoal, quanto que está indo para custo, quanto que está indo para despesa na empresa. Então, assim, fica um negócio incontrolável, ingerenciável. Não sei se essa palavra existe, eu acho que sim. Existe. Não, e é muito difícil, porque se você parar para pensar, quanto mais vender, maior o risco de consequências graves, ainda mais num país onde o âmbito fiscal é extremamente sério. Então, uma pessoa que vende, mas ela não gerencia, realmente é extremamente preocupante. Até para... A exigência de... Tem algumas pessoas que me procuram aqui para fazer internacionalização de empresa. Eu quero levar meu produto que eu fabrico no Brasil, eu tenho fábrica de roupa, eu tenho fábrica de produtos... de plástico no Brasil, o cara quer trazer uma garrafa, quer trazer um tapete para vender aqui nos Estados Unidos. Ok, quando ele traz para o controle de qualidade aqui, não passa. E tem algumas coisas que aqui nos Estados Unidos, o comércio, além de tudo isso que a gente falou de administração, o comércio, a parte não fiscal, vamos dizer, a questão de qualidade é bem restrita. Porque aqui você comprou uma coisa, você não gostou, você volta na loja e devolve. No mesmo dia ou 7 dias. A engenharia reversa aqui é gigante, né? Tem coisa que você pode devolver com meses aqui, dependendo do produto, entende? Alguns anos atrás, você poderia devolver uma televisão como essa aqui, tipo, com 2 anos. É a loucura isso. Então, se você não tem... Tem que se tornar o valor para o cliente. Tem que se tornar o valor. Imagina o controle de caixa dessas empresas. Exatamente. Então, se você entra no negócio, ou você presta mesmo serviço. Sim. O cara fala assim, não gostei. Você vai no restaurante e não gosta da comida, tipo assim, cara, eu não gostei dessa comida. O garçom vai falar assim, tá bom, não precisa pagar. Então, a gente precisa de estar adaptado à realidade do mercado. Local, né? Exatamente, a cultura local que você está vivendo, para você também ter uma boa gestão. Você conseguir gerenciar. E como é que você faz isso? Você faz isso com controle, medindo tudo, entende? Então, ferramentas administrativas para fazer... Tudo isso existem diversas. A ideia é que dentro da sua empresa, que ela é bem particular, ela é sua. A gente falou isso aqui, ela é sua, ela é bem individual, ela é bem personalizada, sua. Que você consiga integrar todas essas ferramentas, colocar dentro de uma engrenagem onde todas possam rodar na mesma cadência e você está evoluindo e crescendo no mercado americano. Uma pergunta que eu tenho, que eu acho que é válido, assim... Até eu já vi, eu tenho parceiros e clientes no Brasil que querem vir para cá e conheço marcas que já vieram para cá, que operam no Brasil também e não conseguem performar da forma que performam lá, seja pelo seu posicionamento de alto padrão ou luxo, ou até mesmo o seu portfólio de produtos. Porque possivelmente pula essa etapa, né, de entender para o mercado onde estava indo e conseguir adaptar para a realidade dele, né? Sim, exatamente. No Brasil... Às vezes, o brasileiro ou o mercado brasileiro, o consumidor brasileiro, tipo assim, putz, comprei um negócio errado, deixa quieto. E a pessoa fica com aquele prejuízo? Não, ela quer devolver. Essa cultura de devolução por você não gostar. A gente tá entrando aqui na época de Natal, a gente vê, cara, e assim, é sério, olha só que loucura isso. A gente vê aqui nos mercados as pessoas comprando árvore de Natal, usa durante o Natal... Depois, no dia 1º, dia 2, você vê as pessoas indo devolver a árvore de Natal. Tipo assim, não quero mais não gostei. Agora... Não é que não gostou.
Tipo assim, Ela tá usando o sistema contra o sistema, né? contra o sistema, exatamente. Então, assim, como que você entra num mercado e, tipo, eu não prestei atenção nesse detalhe, cara. Você precisa de olhar. A gente costuma dizer que existem barreiras fiscais, onde todo mundo quer olhar quanto que eu vou pagar de imposto, quais são as leis daí. Mas existem as barreiras não fiscais, que é o quê? Que é a cultura local, sabe? Que é o quê? Sim. E não é só assim, porque eu Que às vezes é posso... muito maior do Lógico, que a barreira fiscal. sem dúvida, Né? sem dúvida. Porque assim, não é só assim, é porque lá tem essa cultura de devolução que eu vou ter um produto de excelente qualidade. Isso não vai acontecer. Não. O cara vai comprar sua árvore de Natal. Se você é um fornecedor de árvore de Natal, a gente pode falar de outras épocas, outros produtos, outras estações aqui onde tem sempre. O cara vai comprar sua árvore de Natal, vai usar e vai devolver. De forma intencional. Intencional. Então, Não. assim, como que você está preparado para isso? Então, qual é a barreira não fiscal que você vai enfrentar Sim. estando no mercado que não é o mercado brasileiro? Entende? Não é o mercado que o Brasil está acostumado. Então, você precisa de botar o pezinho no chão e falar assim, cara, deixa eu olhar todas As variáveis as ali desse mercado, variáveis né? do meu nicho aqui, Sim. aqui nesse país. No marketing a gente fala muito sobre entender o macroambiente, que é muito nesse sentido, né, desses elementos fiscais e não fiscais, até políticos, né? Então, por exemplo, o Donald Trump acaba de ser eleito novamente presidente dos Estados Unidos. O quão isso pode impactar o meu mercado, potencializando ou trazendo risco, né? Então, isso tem que ser considerado quando a empresa está querendo operar ou já opera, porque isso é vivo, né? Um organismo vivo. E se adapta ao microambiente, que aí são os produtos, como que a empresa se posiciona, como que ela se comunica em todo esse âmbito, seja ele para colaborador, no âmbito de cultura, ou novas contratações, ou para mercado, para novos clientes, né? Ou clientes ativos, né? Então, acho que as empresas precisam entender que isso é uma estrutura profissional, né? Sim, sim. E quando a gente entra na empresa, a Real Plus entra na empresa, eu deixo muito claro, eu falo assim, olha, tudo que a gente vai falar para vocês aqui não é para desanimar vocês, não. é para te trazer uma realidade que a gente vai enfrentar. É isso aí. Na verdade, é para você ficar feliz e você saber onde você está pisando, né? Imagina você entra num campo minado e aquele crack. Pisei numa coisa. Caraca, calma aí, cara. Como é que eu não sabia disso? Não, você está entrando, sim, num campo que você vai ter coisas que, tipo assim, se é minado... Deixa eu ter um equipamento aqui que eu vou descobrir onde tem a mina para não pisar nela. É igual você pular no mar sem saber nadar. Não, eu quero atravessar um rio de um lado para o outro. Ok. Não é bom saber quais equipamentos que eu vou precisar para eu chegar lá? Ou eu vou pular na água? Né? Eu já sei nadar em piscina. É igualzinho, só muda o sal, não muda mais nada. Tem que estar preparado. Você tem que saber o que você vai enfrentar. Então, quando a gente entra na empresa aqui, a gente fala, cara, ó, independente do que a gente vai falar, não tire o seu foco daquilo que você quer. Então, a gente costuma tratar a missão, visão e valores para o cara saber exatamente onde ele quer chegar, inicialmente nas empresas. E assim, deixar isso bem claro, não é para desanimar, é para você chegar e de verdade ser um vencedor e ser assim, ocupar esse espaço que tem aqui na América para todo mundo. E espaço tem. Tem, sem dúvida. Demanda tem. A gente tem um mercado muito agressivo aqui. Eu costumo dizer que o mercado americano, ele é um rio com a correnteza muito forte. Não tem como você pular nele, tipo, deixa eu ver se eu sei nadar, deixa eu pular um pouquinho. Não, a corrente vai te levar, cara. Isso vai ser testado de várias formas. Não tem como. Eu tenho um cliente que ele brinca comigo, ele fala assim, cara, é muito fácil abrir empresa nos Estados Unidos. É o seguinte, você compra um telefone e abre um Instagram. É isso aí. E, cara, já era, vende. Lógico que tem legalidade, legalizações que precisam ser feitas. Não estou falando uma coisa que é para ser seguida. Não, mas é mais pelo sentido burocrático, né? Tipo, não é difícil, muito pelo contrário. Exatamente. Facilita muito, vou falar assim, a criação de empresas, porque é isso que gera renda num país. Sim, né? Lógico. A gente tem aqui, a gente tem um país aqui que ele é amigo do empreendedor, sabe? Ele incentiva você a empreender aqui. Ele não é seu inimigo, como a gente vê algumas coisas
no Brasil, a taxação, impostos no Brasil, Sim. às vezes fica confuso demais. Você vende de um estado para o outro, um imposto que tem no estado, tem Sem no falar o outro. retroativo desses impostos, que pode ocorrer. Que Exatamente. você fez dentro de uma legalidade, aí muda a regra. Exatamente. Aqui, o governo é seu amigo. Ele quer ser o seu parceiro, mas ele também quer que você faça as coisas da maneira correta. Entende? A questão de imposto de renda, não sou profissional em contabilidade, tá? Deixando claro aqui, mas a gente tem bastante conhecimento do que a gente vê. E tem parceiros também, lógico, soluções dentro do... Exatamente, tem soluções dentro da empresa, mas dentro da Real Plus, mas essa parte contábil aqui, a gente percebe que você vai fazer a sua declaração de imposto de renda. Você pode ter várias deduções, sabe? De tudo aquilo que você consome. Se é para o teu business, se é para o teu negócio, você pode sim fazer aquelas deduções que o governo ajuda bastante. A gente não tem essa ajuda no Brasil. Infelizmente não tem. Acaba sendo uma mentalidade, até por uma cultura, né, diferente, e isso acaba incentivando empresários e muitas das vezes ajudando ele a tracionar dentro de um mercado tão competitivo quanto o americano. Né? Sim. A gente tem parceiros de contabilidade, a gente tem jurídico de direito internacional, onde a gente faz essa análise de países, de onde você está vindo, para onde você está indo, para qual estado você está indo. Então, a gente dá toda essa assessoria de impostos. Sim. E o planejamento também. Tem clientes que procuram a gente muitas das vezes, cara, isso é a maior loucura. Chega no final do ano, esse mês especificamente, a gente já teve clientes, tipo, eu já tô aqui com uma conta de 300 mil para pagar. O que eu faço? Emite boleto e paga, porque tem hora que, se você não fizer o seu planejamento tributário, você acaba não tendo o que fazer no final do ano. Então, como que você vai gastar o dinheiro da empresa? Mais uma vez, a gente entrando em assuntos assim de gestão. Como que você vai gastar o dinheiro da empresa? Qual é a forma de pagamento das coisas que você vai fazer? Isso influencia lá na declaração de imposto da empresa ou do proprietário da empresa. Um exemplo, se você tem caminhões, se você tem uma frota de veículos, você... gasta bastante combustível, pneu, milhagem, essas coisas, o governo ele fala assim, cara, eu vou te ajudar com esse negócio também. Você tem uma dedução de impostos por você estar utilizando esses insumos dentro da sua empresa. E aí você consegue ganhar incentivos fiscais, mas você precisa gastar isso mês a mês e provar. E de uma forma correta. De uma forma correta. Às vezes o empresário... ele está botando tudo na pessoa física, ele gasta no cartão da pessoa física dele. Tem como você informar que foi da empresa? Tem, mas assim, se o governo pedir uma auditoria sua, e você falar, cara, não, isso aqui era da empresa, mas foi no meu cartão pessoal. Então, se você não tivesse esse planejamento antes de você falar, cara, não, peraí, eu tenho que gastar desse jeito aqui. Lógico que eu dei um exemplo muito simples, sendo bem... didático até, didático, né? Exatamente. Isso aí a gente tem que se aprofundar bastante. Sim. E cada negócio acaba sendo um negócio, mas tem caminhos para todos eles. Exatamente. Então, você tem que ter aquele planejamento tributário anual. Dos nossos clientes, a gente já começou a fazer desde o mês passado. A gente faz todo o budget... de 2025, exatamente, né? o business plan 2025 de operação, para você entender como é que você vai estar administrando e fazendo a gestão financeira da empresa. Enfim... eu acho que vale entrar nesse planejamento, porque eu acho que é extremamente oportuno. Tanto para empresas que já operam, com quem for, sozinho, com parceiros, mas também com empresas que pretendem começar sua operação e já precisa saber como é que faz certo. Eu acho que tem a oportunidade de começar certo, faz a diferença. Sim. Então, eu acho que vale você explicar um pouco dessa metodologia que vocês utilizam, porque assim, uma coisa é executar o plano e outra coisa é planejar ele para depois conseguir fazer o alinhamento com o imposto de renda. Fala um pouco sobre isso. É um tema, acho que, muito oportuno. Quando eu ouvi a primeira vez esse tema com vocês,
Parece até engraçado, porque é muito parecido com a vida pessoal, né? Sem dúvida. Só que é a pessoa física, no caso. Mas eu acho que vale você explicar um pouco desse processo aqui nos Estados Unidos e como que vocês fazem, né? Essa organização, essa projeção para 25, até para empresas que querem investir. Como é que eu faço? Como é que eu monto o caixa equilibrado ali com esse planejamento novo e desse alinhamento com o imposto de renda? Não, legal. Uma coisa interessante que você falou de vida pessoal é assim, quando a gente entra na empresa, a gente sabe que a empresa está desorganizada, é porque o dono é também. A empresa literalmente é reflexo do dono. É o reflexo do dono. Então, assim, a gente vê aquele negócio bagunçado, a gente sabe que a vida do cara tá um pouquinho enrolada, então a gente acaba tendo que ajustar as duas coisas, a vida física e a vida empresarial do cara. Você ter um budget anual, você planejar o seu ano que vem, vamos dizer, quando você não faz isso, as pessoas fazem isso para você, tá? Como, Luciano, que as pessoas fazem isso para mim? Ninguém controla a minha vida. Não. Ok, você não tem o dinheiro para comprar um carro à vista, o que você faz? Financia. Um leasing aqui nos Estados Unidos. Faz um leasing ou financia pelo seu banco, blá, blá. Ok. O cara fez plano para você. Entende? O cara falou assim... Com os benefícios que cabe a ele lógico. E não necessariamente para você. O cara falou assim, ó, durante 36 meses você vai me pagar. O cara, ele planejou o seu futuro. Ele falou assim, ó, durante 36 meses vai sair do seu bolso pro meu, para você ter um bem que era meu. Nesse valor. Com essa taxa. Exatamente. Então, assim, dentro do planejamento fiscal, você precisa de colocar esse custo, tá, desse carro, se é que ele é usado na empresa, dentro do budget. Então, assim, como é que a gente faz o budget de 2025? A gente pega todas as despesas, todos os custos e a gente acha qual que é os gastos da empresa mensalmente. Assim, eu estou sendo muito... Sucinto, né? Exatamente. Bem, bem simples. E aí a gente chega... Cara, se os seus gastos hoje tá aqui... Em janeiro vai mudar alguma coisa? Você tem um leasing aí do seu escritório de tantos meses? Então, a gente vai pegar aquilo e trazer para o ano inteiro de 2025, de todas as coisas que você já assumiu, que você tem como um custo, como um gasto fixo mensal. E aí, você vai saber o quanto que você vai gastar mensalmente. Um exemplo que a gente chegou à conclusão de que você tem um gasto mensal de $30 mil a cada mês. Se você tem um gasto mensal, você já assumiu esse compromisso de $30 mil mês, aí você vai olhar para o seu planejamento, não, peraí, cara, então, o quanto que eu tenho que vender cada mês? Eu não posso vender menos que $30 mil. Não, e sem falar que ainda tem a margem, né? Porque... Não, sem mais, peraí, a gente tá falando só do que você já assumiu. Sim. De leasing leasing de carro, leasing de escritório, seja lá, um funcionário que você tem ali na empresa, você tem que pagar. A gente colocou tudo ali, água, luz, telefone, seguro de carro, tudo que você precisa estar ali. Você olha, cara, eu tenho esse compromisso, ferrou, ano que vem eu tenho que pagar. Não tem assim, meio do ano que vem eu paro com isso aqui, não. E se existe alguma despesa que no meio do ano para, vamos supor que você paga alguma coisa de $5 mil, no meio do ano para. Então, você sabe que a partir do mês 6. Exato, do mês 6, o que você pode fazer? Você pode ou continuar com a produção de 30 mil e botar 5 mil no caixa da empresa, ou você diminui a sua força, né? Aquilo que você está sufocado, você diminui. Mas você precisa de saber exatamente quanto que você custa mensalmente para você criar as metas da sua empresa. Sim. Então, a sua meta da empresa vai ser baseada em cima daquilo que você precisa para a sua empresa sobreviver. Então, aí você volta para as metas. Quando você chega em metas, tipo assim, eu quero chegar no meu ponto de equilíbrio, que é um outro ponto dentro da administração também. Qual que é o meu ponto de equilíbrio? Eu zerar minhas contas. Um exemplo, o quanto de... Vamos inventar uma confeitaria aqui. Quanto de bolo que eu tenho que vender para eu faturar $30 mil, no mínimo, que é ali. Aí você chegou à quantidade de bolo que você chegou no seu ponto de equilíbrio. Beleza. Se você vai faturar $30 mil por mês, quanto é que você já vai pagar de imposto de renda? Entende? Então, assim, você já achou a sua alíquota, você já achou o seu range ali de imposto de renda, e que vai ser
30 vezes 12, você já achou o seu range do imposto de renda. Maravilha. Como que você vai criar as suas deduções? Tá? Dentro desses 30 mil dólares mensais, o que é custo, né? Despesa. O que é custo? O que vai direto para a sua produção, sabe? Então, você precisa de saber o que é custo de produção, que dentro desses custos você vai ter o incentivo. Que no caso do bolo pode ser a farinha, os ingredientes, né? Exatamente. Então, você precisa de fazer o seu budget anual, você precisa de identificar quais são as suas contas mensais até o final do ano, você se planejar com as suas metas, identificar o seu range de imposto de renda e dentro daquilo identificar o que são os seus custos e daí fazer o planejamento de taxas do governo. Perfeito. Então, assim, é um desenho. É uma antecipação. É uma antecipação. É um movimento estratégico de antecipação do seu negócio. E viu, você precisa de estar de olho nele todos os meses. Cara, peraí, não bati a meta. O que eu vou fazer? Você vai ter que dissolver o que você não bateu para os próximos meses. Se a meta era 30 e você não bateu a meta, ou seja, ficou 5 mil do mês de janeiro, ok, divide 5 mil por 11 agora e injeta nos outros meses. Sim. Entende? Teve que negociar esses 5 mil que ficou do mês de janeiro, vai ter que botar esse juro nos outros meses. Ou seja, o seu esforço, sua quantidade de bolo que era para você vender, você vai ter que aumentar ela. Sem dúvida. Então, isso, fazendo um paralelo de marketing, me lembra muito a sazonalidade de mercado. Porque pode ter dentro do seu mercado um mês que você não performa tão bem, mas é um mês muito bom para o seu negócio. Exatamente. Isso assim, dentro do budget, a gente não olha só os gastos da empresa. A gente acaba tendo que ir lá para as metas e se você já não é uma empresa nova, se já tem histórico, você analisa o período sazonal dessa empresa. Quando que essa empresa vende, quando que não. Um exemplo, a fábrica de bolo, que a gente acabou de inventar ela agora, com certeza, vamos dizer, perto das festas juninas, né? Ela vai subir... Das festas de Natal. Natal, Ano Novo, festa junina no meio do ano. Algumas comemorações vai ter uma oscilação do que aquele cafezinho diário. Sem dúvida. Tem até mercados paralelos, por exemplo. Às vezes fazer parcerias com cerimonialistas, pessoas do meio que têm uma demanda recorrente, apesar de ser fora da sazonalidade de varejo, de mercado, pode trazer esse equilíbrio, né? Para a gente não depender só do cliente final, daquela pessoa que compra um bolo esporadicamente e foca em profissionais que têm ali a necessidade de um bolo quase que diariamente para os seus eventos, né? É isso aí. Então, eu costumo dizer... É bem clichê esse exemplo que eu vou dar. Com certeza, muita gente já ouviu. Mas, assim, dentro da empresa, a gente precisa de ter 3 formas de income, 3 formas de receita, de dinheiro entrando na empresa. Que a gente costuma dizer que é a forma que é a maçã. Não, perdão, começa pela salsa, começa depois o arroz e depois a maçã. O que significa isso? Salsa, se hoje a gente pegar essas 3 sementes de salsa, arroz e maçã e plantar essas 3 sementes hoje, ela tem prazo para nascer. Um exemplo, a salsa, com um mês, você vai ver aquele brotinho de salsa, aquelas folhinhas verdinhas e você precisa comer em um mês. Se você não comer a salsa em um mês, ela vai ficar amarela e morre. Aquela hortaliça, ela morre. O arroz, ele tem... a safra do arroz é anual. Quando você planta aquele arrozinho, só vai nascer em um ano. Então, você precisa... Se você quer comer arroz o ano inteiro, você vai ter que criar seções de arroz. Um exemplo, em janeiro você plantou... cadência, né? Um exemplo. Em janeiro você plantou o arroz. Em janeiro você planta outro arroz. Todo mês você vai plantar porque você vai comer todo mês. Sem dúvida. Entende? Daqui um ano, todo mês vai começar a surgir. Exatamente. Se você não plantar hoje, daqui a um ano você não tem ele. Ou se você plantar só em janeiro, você só vai comer arroz em janeiro. E você também tem a maçã. O que é a maçã? A maçã, ela só dá a primeira fruto. A primeira safra da maçã, ela só dá com 6 anos. Então, assim, o que são essas 3 formas de income dentro da empresa? Você precisa de ter aquele dinheiro recorrente que é mensal. Aquele seu cliente que ele está ali mensalmente te dando aquele dinheiro. Existe o arroz que
que é a renda sazonal. Um exemplo, todo mês tem uma data comemorativa. Tem Dia dos Namorados, tem Natal, Ano Novo, tem festa junina, como eu falei. Sim. Então, você não vai vender uma árvore de Natal em agosto. Ou você não vai vender a árvore de Natal em julho. Sem dúvida. Ou seja, é o arroz de dezembro. É o arroz de dezembro. Você tem que ter aquele material natalino para o mês de dezembro ou novembro, para você vender aquele período ali. Então, você tem que se programar para cada mês você ter o seu arroz. A sua maçã, ela é a sua empresa. Eu costumo dizer que quando a sua empresa ela vai ganhando corpo, sabe? Ela vai ganhando, o tronco dela vai ficando bem rígido, bem sólido, estruturado. As né? suas raízes, elas estão crescendo, sabe? Para baixo, você está ficando bem forte no solo. A copa da sua árvore, ela está crescendo, sabe? E antes de dar o fruto, ela dá sombra. Só que tem uma particularidade da maçã, que quando ela começa a dar, você não come uma maçã. Você não consegue comer todas as maçãs que uma árvore de maçã dá. Sim. Ela vai dar tanta... É abundância demais, né? É abundância demais. Você vai ter que empacotar aquilo ali, ou você vai ter que chamar os amigos, cara, vem aqui comer maçã comigo, que tá caindo muito. Distribuir. Comercializar. E nesse ponto da maçã, Rafael, tem uma coisa que eu levo para os empresários, que é o seguinte: essa parte cansa, cara. Essa parte, você tá ali alimentando a sua empresa, você tá colocando força, sabe? E tu fala assim, cara, meu Deus do céu, já tem 3 anos, esse negócio não me dá lucro. E às vezes o empresário, ele quer tratar aquele produto específico da empresa dele como que é uma maçã, como se fosse a salsa. Sim. E todo mês ele reclama, ele fala assim, putz, cara, isso aqui não me dá dinheiro nenhum. Isso aqui não me traz lucro nenhum, só que não é para dar lucro naquela época. Aquilo só vai dar lucro daqui a 6 anos. Ele está crescendo. Sim. Ele está ganhando saúde para crescer. Ele precisa classificar o que é salsa e o que é maçã. O que é salsa, o que é arroz, o que é maçã. Senão porque acontece, cara, tem muito tubarão no mercado que ele está olhando para sua empresa e ele sabe que a sua empresa está no 5º ano, cara. Ele está te olhando, ele está falando assim, pô, cara, esse negócio não te dá lucro, não te dá dinheiro nenhum há 5 anos. Me vende, cara. Cara, ou deixa eu entrar como sócio na sua empresa, que eu te garanto que daqui a 1 ano a gente vai estar bombando. A árvore já está com o tronco, cara. Exatamente. Com as folhas, né? Isso, e aí ele vem lá e traz um pouco de água. Ele vai lá e fala assim, cara, não, eu vou fazer a tua empresa crescer. Não, cara, ele tá olhando para sua planta, ele já viu que tu já tá, sabe, grande no mercado e tu, falta 1 ano para explodir. Sim. E aí o cara vem e te conquista. Então, assim, se você não souber categorizar o que é cada coisa dentro da sua empresa, cara, você vai exigir da árvore de maçã que ela seja arroz, que ela seja salsa, ou você vai exigir que o arroz seja a salsa. Sim. Ou você não vai querer comer a sua salsa em 1 mês. Eu falar assim, não, deixa isso aí, depois eu como, ela vai estragar. Então, assim, essa analogia dentro da empresa, a gente precisa de trazer, cara, e trazer o empresário para a realidade e falar assim, cara, vamos identificar o que é e vamos dar o valor exato para cada um, para você não entregar a sua árvore de maçã prestes a dar o fruto no tempo dela para alguém que vai chegar de fora olhando. Vamos ver que a sua empresa tem de verdade o arroz e você precisa sequenciar essa cadência. Você, como você falou, precisa de cadenciar essa plantação de todo mês você ter para você comer o mês inteiro. Sim. E a salsa, cara, é aquele alimento mensal. Tipo assim, você tem que plantar ela é igual o ano inteiro. E tem que ser, e tem que acontecer. Tem que ser, parece pequeno, mas faz a diferença. Exatamente. E quando você fala dessa analogia, você está falando do que, para conseguir traduzir isso para os empresários? Uhum. Você fala de produto, portfólio. O que você quer dizer o que é salsa, arroz, maçã nesse contexto de analogia? O que seria isso? Assim, seria não ficar preso a um portfólio específico, mas conseguir trazer também produtos de entrada? Explica um pouco melhor de uma forma mais palpável para servir seu produto. Vamos montar uma outra empresa agora, tá? Vamos falar foi umas 3 aqui, ó. Quem estiver assistindo. Isso, vamos falar de um salão de beleza, ou uma barbearia. O que é a salsa? É o corte de cabelo.
O cara corta cabelo todo mês, ou por semana, ou dependendo do empresário, o cara corta cabelo toda semana. E aí, pra barbearia, o corte de cabelo é a salsa. Cara, o que é o arroz, meu? Numa barbearia ou num salão de beleza? É um produto que você vende. Tipo, cara, tem o produto que tem o cheiro da estação do outono. Aí tá lá um shampoo com cheiro de abóbora, sei lá. Tem muito isso aqui nos Estados Unidos. Você começa a vender umas limão. Coisas de limão. Nossa, exatamente. Você vem em então, todo assim, canto. cada estação você vai ter um produto para você oferecer ali que vai ser o seu arroz dentro do salão. Agora, pô, o que é a maçã? A maçã é a estrutura da sua empresa. A sua empresa está crescendo, cara. Você começa a trazer organização, padronização, processos para a sua empresa. E você cria a sua empresa de uma forma, assim, rígida, sabe? Você está vendo, cara... O ponto de escala, o ponto de rede, exatamente. o ponto de franquia. Daqui a pouco você vira uma franquia, ou daqui a pouco o seu negócio, pô, já está valendo milhões. Para de vender só para os seus clientes, começa a comercializar em e-commerce, né? Exatamente. Então, assim, dentro da analogia que a gente fez, os 3 incomes é assim, você precisa de identificar exatamente o que é o mensal, o recorrente, vamos dizer. Sim. O que é sazonal, o que vai ter as suas estações próprias para vender e a estrutura que você está criando, aquele negócio, o branding, vamos dizer, Sim. o branding da empresa, vamos dizer que ela pode ser a maçã. Sem dúvida, sem dúvida. Bela explicação. Gostei bastante do... Tem mais dentro dessa analogia, assim, que é bem interessante. Que uma fruta, isso é bíblico, uma árvore frutífera nunca come do seu próprio fruto. Então, quando você dá frutos, depois que sua empresa cresceu, está bem rígida, nunca é para você. Existe assim, a sua empresa tem resultados e tem frutos. O que são resultados para sua empresa? É você crescendo, é você vendo a sua empresa crescer, é você ver a árvore criar o tronco, sabe, bem forte. Você vai percebendo que essa árvore tem raiz, porque ela está crescendo forte. Não é qualquer vento que vai derrubar isso. Não é qualquer vento que vai derrubar. Então, você está tendo resultado. Isso é resultado. Agora, quando você começa a dar frutos, não é para você. Aí, quando você vê a sua árvore grande dando fruto, é porque você está vendo o desenvolvimento dos seus funcionários. Você está vendo alguém que saiu da sua empresa falando assim, cara, eu aprendi tudo que eu sei nessa empresa. Você já está deixando um legado. Entende? Você já está deixando uma experiência. Você já não tem medo de perder funcionários, você já tem uma estrutura, porque o cara, além de sair da sua empresa, ele está levando o que aprendeu na sua empresa. Entende? Então, assim... Não é ele que está levando algo que a empresa perdeu. Isso. Ele absorveu da empresa e está indo para o mercado com aquilo que ele aprendeu. Então, assim, quando a sua empresa chega lá no final e você fala assim, cara, lá nos 6 anos da maçã, você fala assim, cara, agora eu vou colher a maçã. Agora a maçã é minha. Não é não. A árvore, ela nunca come do próprio fruto, cara. Nunca come. Nunca. Então, assim, é desse jeito. Então, quando a gente vai dar fruto, nunca vai ser para você. Você vai estar com o seu mindset transformado a ponto de falar assim, cara, não era sobre dinheiro. Eu tenho uma situação que aconteceu comigo que eu perguntava assim, isso faz mais de um ano, por que crescer mais? Será que isso aqui não é ego? Querer crescer mais? A gente tem hoje na SXS 23 colaboradores, é uma estrutura grande no Brasil, a gente opera lá e aqui, mas a pergunta que ficava sempre na minha cabeça era, o porquê que você quer crescer? Esse porquê para mim sempre foi muito importante, porque isso é sobre mim ou sobre o legado que eu quero deixar na SXS? Porque em proporções, vamos falar assim, que na ocasião era menor o time, era na casa de 15 pessoas, quando eu estava com essa pergunta na cabeça, era muito entender se era sobre a SXS impactar mais a vida das pessoas, porque a gente maior, a gente atende mais clientes têm acesso à metodologia e à forma que a gente cuida deles. Consequentemente, a gente contrata mais pessoas para estar próximo dos nossos clientes entregando nosso serviço e, naturalmente, impacta mais vidas. Então, vamos falar assim, a gente crescendo, a gente tem acesso, passa a ter acesso à nossa cultura, ao nosso jeito de pensar, que é diferente do mercado. Então, eu fiquei sempre com essa pergunta. Depois de um tempo eu tive essa resposta, mas eu queria ouvir de você no sentido assim, o que você acha sobre isso? Assim, tem um teto? Assim, as empresas devem pensar em ter um teto?
Depois disso eu aprendi frases que depois eu vou compartilhar aqui, mas eu queria ouvir de você o que você acha sobre isso, assim, de muito dessa analogia de deixar legado, de impactar a vida das pessoas. Acho que isso justifica muitas coisas que às vezes o desafio de ser empresário exige, sabe? Porque chega uma hora que o dinheiro não fecha mais a conta. É tipo ser pai, marido. Por si só, a relação não sustenta isso, né? A racionalidade não sustenta. Aquilo é maior do que aquilo. Acredito muito que o empresário tem muito essa missão também, né? De legado, de abundância, de transbordo. Mas eu queria ouvir de você o que você acha. Tem um teto a empresa assim, ó, tá bom aqui. Não, acho... não, na verdade, eu acho não. Na verdade, assim, a minha certeza disso é que não existe um teto, tá? Tem uma entrevista que roda muito pela internet aí, eu acho que muita gente já viu, que é de um bilionário e ele sendo entrevistado em inglês. E é um CEO de grandes empresas, foi CEO de grandes empresas, presidente de grandes empresas, tem grandes empresas ele. E perguntou para ele assim, qual foi o título que mais te satisfez dentro de uma empresa? Ele falou, cara, o título que eu recebi na minha vida, que foi o melhor de todos, não foi dentro de empresa. Foi dentro de casa. Quando ouvi meus filhos me chamando de pai. Esse é o meu maior título. Então, qual é o limite de uma empresa crescer? Uma empresa, ela não atende clientes. A empresa, ela sustenta pessoas. Você tem, às vezes, o sonho de ter, cara, eu tenho 3.000 funcionários, 2.000 funcionários, 6.000 funcionários. E aí, mas você produz para quem? Você produz para famílias, cara. Você tem 6.000 funcionários querendo, cara, confiando em você e falar assim, cara, eu preciso de você para me sustentar. Para sair de onde eu tô, para ir pro próximo nível. Eu tenho um dos nossos colaboradores, teve um nenenzinho essa semana. Que legal. E, cara, o prazer de estar dentro de mim e falar assim, caraca, eu tenho a responsabilidade agora sobre uma criança que veio ao mundo. Então, assim, a fruta que eu quero dar, ela tem que ser mais doce. Sim. Ela tem que ser maior. Ela tem que ser uma fruta de Itu. Para quem não conhece, Itu é uma cidade do interior paulista, que tudo é grande lá, telefone, enfim, até para quem quiser conhecer, ver na internet, é bem legal. Exatamente. Então, cara, eu quero frutificar dessa maneira. Minha fruta tem que ser grande para outras pessoas. E isso entra nesse contexto que você acabou de falar. Qual é o limite da minha empresa, cara? Quanto mais bondade você tem dentro do seu coração, quanto mais vontade você tem de ajudar outras pessoas, mais você prospera. Dentro da mesma analogia de árvore e natureza, e Bíblia também, toda árvore que dá fruto e começa a cair o fruto no chão, ninguém colhe. Olha que coisa interessante, meu. A árvore por si, ela para de dar o fruto, porque não tem ninguém comendo. Ela não vê propósito no que ela está fazendo. Não, né? Não, veja bem. Ela cresceu, ela teve resultados, ela dá frutos, só que ninguém vai comer o fruto dela. Por algum motivo. Ninguém vai comer o fruto dela. Ela para de dar fruto. Ela atingiu o crescimento máximo dela. Entende? Então, assim, para quem você está gerando fruto? Entende? Para quem você está gerando fruto? Se tem pessoas vindo até você, cara, saboreando o que sua empresa, o que o seu propósito tá sendo feito, aí tá o limite do seu crescimento. Você não faz nada para você. Então, a resposta não está em você. Não está em você nunca. Tá no mercado. Me corrija aí o nome do personagem, do Warren Buffett. Yeah. Ele fala o seguinte, o dinheiro só te satisfaz até você pagar suas contas. Depois, juntar dinheiro em banco não te dá prazer nenhum. Sim. E ele diz mais, ele fala assim, e ainda te dá dor de cabeça, porque o que você tem de gente procurando você que não tem um mínimo propósito de vida é muito grande. E vira um estresse. Então, o dinheiro ele só te dá prazer enquanto você paga suas necessidades. Sim. Suas necessidades. Não é luxo, suas necessidades. Depois disso, é embucho, cara. Então, assim, acredito limite do crescimento da sua empresa. Até onde você está abençoando pessoas. Vou falar uma coisa triste aqui, tá?
que é o seguinte. Tem empresas que procuram a gente. Cara, eu tô enrolado, eu preciso de ajustar minhas contas, blá, blá. Ok, vamos lá, vamos trabalhar no seu financeiro. E assim, não estou falando de empresas pequenas, não. Empresas bem... Já está dando fruto? Não, já tem... empresas bem estabelecidas. Bem estabelecidas. A gente começa a tratar a empresa e daí o CEO, o dono, o fundador da empresa chega, cara, vamos parar. Mas por que? A gente tá entregando, a gente tá vendo... Ele fala assim, e esse é um dos motivos que a gente já viu, tá? Tem vários outros. Tá. O cara, vamos parar porque senão a minha esposa vai descobrir o que eu tô fazendo de errado. Isso é triste, cara. Entendo. Isso é triste. Porque é uma empresa... São empresas, na verdade, que já criaram resultado, já tem árvores fortes, já dá fruto. Só que... e já está em problemas. E não quer sair do problema. O que está acontecendo? O dinheiro que ele tem, o fruto que ele está gerando, ninguém quer mais. E aí vai apodrecendo. Vai apodrecendo em volta da própria árvore. A ponta de árvore falar assim, eu não tenho mais por que dar fruto. Ou seja, está dentro desse cara já. Ele fala assim, não quero mais gestão, não. Porque senão alguém vai descobrir que eu estou errando. O que ele está querendo dizer para mim? Ele está falando assim, cara... Eu quero continuar errando. Eu quero continuar errando, mas ele está falando assim, eu vou parar de dar fruto aqui. Me basta isso que está me servindo. Eu não quero dar mais fruto mais para ninguém. E aí você começa a gerar um clima ruim, porque uma hora ou outra as pessoas descobrem o que você está fazendo e já não quer mais estar perto de você. E além de criar um clima ruim, você começa a atrair pessoas que fazem a mesma coisa. A frequência muda. Você vira uma plantação infrutífera, imagina. Sim. Onde tem um monte de árvore que ninguém quer chegar perto. Imagina uma plantação de espinheiro, Sim. Ninguém quer ir lá. Sim. Entende? E, assim, para encerrar essa analogia, uma árvore que não dá fruto, cara... Ela não está cumprindo o seu propósito. E né? Jesus condenou. Quando viu uma árvore, uma oliveira, cara, assim, cheia de folha, ele chegou lá, cadê o fruto? Não tem, corta. Você vai morrer. Seque hoje. E aí o cara seca, meu. Seca. Morre, acaba, não deixa legado nenhum, acabou. Esse é o limite de uma empresa, esse é o limite da... Eu acredito demais no servir, sabe? Porque, como fazendo analogias, você ter uma família, você tem que abrir mão de muita coisa. Sim. E escolher outras. Sim, sem dúvida. Não que seja ruim, mas você tem que estar com a maturidade alinhada, senão isso machuca ou você não entra na frequência certa. Ser empresário, seja homem ou mulher nessa posição, querendo ou não, você tem que se abdicar de coisas, você tem que fazer um posicionamento de servir, porque às vezes você vai ter que lidar com coisas que você não precisaria lidar, mas você está lidando porque você está construindo ali a sua plantação. Eu vejo muito isso, né? E às vezes na relação com clientes, né? Você acaba tendo que lidar com situações que você teoricamente não precisaria lidar na prestação de serviço, mas você acaba lidando porque também você está servindo e aí você tem que superar aquelas barreiras. Então eu vejo o papel do empreendedor com uma missão diferente, como é ser um pai ou uma mãe de família, com uma responsabilidade que às vezes assim, você sabe que o filho está errando, mas você está no processo de educá-lo e aí você vai achando formas para explicar para ele do que simplesmente ir, falar gritando ou bater. Então, eu sinto isso quando você olha para colaborador, quando você olha para cliente, quando você olha para o mercado como um todo, né, sendo empresário hoje, ou seja, num âmbito olhando para o governo, você tem que achar, vou falar assim, se adaptar como água no rio para ir se adaptando e conseguindo conduzir o que você quer construir, né? Uma coisa que vale ressaltar aqui, Rafa, que é o seguinte, empresário, ser empresário não é para qualquer pessoa. Se você tem essa personalidade de ser um empresário, cara, se considere uma pessoa escolhida por Deus para fazer isso. E isso é uma responsabilidade e um peso que você não pode deixá-la de lado. Entender que existe essa responsabilidade. Não é qualquer pessoa que fala, cara, eu vou abrir uma empresa, eu vou sustentar essa empresa aqui. Em determinados momentos você vai olhar e você fala assim, cara, não sei o que eu estou fazendo da minha vida não, pelo amor de Deus, pelos outros.
mas é o teu chamado de você Sim. estar falando assim, cara, peraí, existe responsabilidade nisso aqui. Eu acredito nisso aqui. Sem dúvida. Então, assim, não é para qualquer pessoa. Se você foi escolhido para isso, a gente tem o dever de fazer bem feito, porque tem muita gente sobre a nossa tutela, Sem vamos dúvida. dizer assim. A nossa família. A nossa família, primeiramente. Os nossos colaboradores, a família desses colaboradores, né? Sim, sim. Indiretamente, os nossos clientes e família desses clientes. Uhum. Eu falo isso porque esse é um compromisso de serviço sério. Uhum. Tem fornecedores hoje no mercado que não leva a sério, simplesmente foca em vender, não entrega, só que ele pode estar deixando de entregar para uma empresa que precisa de uma entrega fundamental, que está em risco a vida ou não do negócio. Sim. Então, o não fazer certo traz risco para todos os envolvidos ali, né? Traz, sem dúvida, sem dúvida. Não só risco, como, na verdade, além do risco, você está, assim, disponível ali, vamos dizer, para poder ferir muita gente. Eu tenho, assim, experiências muito loucas. Conta tudo. Tem uma vez na minha empresa, no Brasil, cara, a gente sempre distribui cesta básica para os funcionários. No final do mês, a gente dá uma cesta básica como benefício da empresa. E teve uma vez que eu precisei de fazer uma viagem e não entregaram a cesta básica, era uma sexta-feira. E quando eu cheguei de viagem, tipo assim, eu cheguei já era, sei lá, 7 da noite. O pessoal já tinha ido embora e tudo mais. E aí, só que eu tava na empresa ainda. Eu tava lá finalizando a semana e um funcionário bateu a porta lá. Eu falei, ué, o que esse cara tá fazendo aqui? Eu fui lá receber ele. Ele, você tinha que entregar a cesta básica, não entregou hoje. Eu falei, caramba, não entregaram a cesta básica? Ele, não. E ele começou a falar alto comigo. Eu falei, cara, calma, vamos resolver. Não, porque essa hora onde eu preciso da cesta básica, se você não me der a cesta básica, eu vou te matar. E eu falei, cara, que isso? Por que esse cara tá falando isso? Mas se você fizer isso, você não recebe a cesta básica. Não, daí ele falou isso, deu as costas e foi embora. Eu falei, cara, que louco, meu. Eu fiquei assim. Daí eu fui pra casa, né? Cheguei em casa, contei pra minha esposa. Ela falou, você tá doido? O cara vai vir aqui em casa, eu não vou dormir. E o que eu faço? Ela começou a ficar nervosa. Eu falei, meu Deus do céu. Voltei pra empresa, liguei pro fornecedor de cesta básica. Eu falei, cara, eu vou ir buscar. Fui, peguei a cesta básica, levei lá na casa do cara. Tipo assim, correndo risco, né? Porque ele morava num lugar meio escuro, assim, estranho. Cheguei lá, chamei a esposa dele e falei, olha, o que aconteceu foi isso, sabe? O cara, seu esposo, falou isso. Ela, o quê? Chamou ele, quase que ela bateu nele na minha frente. Qualquer coisa você chama a esposa dele que ela resolve, né? Daí o cara ficou todo envergonhado, me pediu desculpa. Eu não sei se ele estava bêbado, sei lá, era sexta-feira à noite, ele fez aquilo. Mas essa situação me fez refletir bastante, cara. Assim, você nunca sabe a real necessidade de uma pessoa, sabe? E você fala assim, pô, o cara me ameaçou de morte por uma cesta básica, sabe? Se você não tiver um grande propósito e você não entender que não importa se vai ter algum imprevisto para você como empresário, cara, você tem que suprir. Tem o dever, né? Você tem o dever de suprir aquela outra pessoa, sabe? É lógico que esse funcionário, por ele ter feito isso, ele não continuou na empresa. Sim. Mas aquilo me deu um senso de responsabilidade bem grande, sabe? Eu falei, cara, eu preciso de mitigar esse erro na empresa. Eu não posso deixar que esse tipo de coisa aconteça de novo. Mesmo porque dentro da salsa do arroz e da maçã, aquela talvez seria a salsa dele. Sim. Que ele tá vendo ali, cara, eu preciso de comer hoje, eu preciso de hoje, sabe? Sim. Então, assim, esse tipo de sentimento, esse tipo de situação, a gente como empreendedor, vem pra gente trazer a gente para esse mundo e falar assim, cara, essa é a sua missão, é a responsabilidade. São vidas que estão na sua mão, não importa se você foi
negociar para poder fazer a empresa ter mais resultado, crescer ou promover, seja lá quem for. Não, você tem que cumprir Os combinados, né? esses combinados. É. E olha que era um benefício, né? Não era sim. um benefício que a empresa deu, além do que a gente já dava. Sim. É que eu acho que, como você mesmo disse, poderia ser a salsa dele. Poderia ser a salsa dele. No sentido de... Sem ele entender o que é, poderia ser a salsa dele. Ele esperava aquilo todo mês, que aquilo chegasse. Que era importante, enfim, para poder desfrutar com a família, né? Com a esposa. Então, assim, dentro de tudo isso que a gente está falando, a gente tem uma responsabilidade muito grande, além de ser só a empresa, cara. Sem dúvida. Sabe? De tipo, cara, não, além de achar que é só vender ou só vender, gerenciar aquilo, não. A gente tem uma responsabilidade muito grande embaixo, cara. Sem dúvida. E é perigosa em você não cumprir. Você não sabe o desespero que alguém pode estar em ter aquilo ali que você está oferecendo, sabe? É muita responsabilidade gerir uma empresa, muita responsabilidade a gente ter uma empresa, é muita responsabilidade ser um empreendedor. Seja no Brasil, seja aqui. Não, é o papel. É igual ser pai, né? É o papel. Independente, ele tem ali, independente da cultura, ter suas características diferentes, mas ele tem um dever, ou vou chamar assim, de fábrica, um setup de fábrica. Então, ser empresário, acredito que independente se é um empresário pequeno, né, que tem um colaborador ou nenhum, só freelancers, ou com ele mesmo, porque quando ele é autônomo, ele é um empresário dele mesmo, então, só que ele vende tempo. E é um risco para ele, porque ele não pode nem ficar doente, senão ele para de ter entrada de receita. Ou ele é um empresário mesmo com uma estrutura abaixo dele, que aí ele tem uma escala maior, enfim, consequentemente mais peso e mais responsabilidade. Voltando um pouquinho assim lá para os fundamentos da administração, que a gente acabou entrando num lado meio emocional. Quase que a gente chora junto. que é um lado que muitas das vezes não está no livro, né? Não está no livro. E isso é muito forte no dia a dia, né? Esse compromisso. Porque essa pergunta que eu te fiz, e obrigado pela resposta, não está em nenhum lugar. Não. Aonde que você deve parar? Qual que é o seu teto? Qual que é o teto do seu negócio? Eu conheço empresas hoje da minha área, que, nossa, tá ótimo se tivesse da forma que a gente tá hoje, mas para ela tá ótimo e tá tudo bem, mas pro que a gente visualiza e acredita, isso é o começo, não é o fim ou o teto. Então, e até para eu acho que compartilhar, que eu fiquei de compartilhar a frase, foram uma frase é mais forte, e aí eu acho que fez eu refletir bastante. O mais conhecido vence do melhor. Sim. Então, muitas das vezes você tá tudo bem onde você tá ali querendo até um pouco de preciosismo, mas o ponto você precisa levar para mais pessoas. Você precisa fazer esse negócio crescer. E tem uma outra muito conhecida também, e isso cabe em qualquer negócio, que quem não tá crescendo tá morrendo. Sim. Então, tem a inflação, tem alguns elementos aí, mas assim, na prática, se você não está vendendo, você está caindo. Então, é igual um avião. Se ele para de desligar a turbina, ele perde altitude. Então, uma empresa é muito nesse sentido. Então, pode ser um crescimento vertical, como se fosse um jato, ou pode ser um crescimento mais tranquilo, como se fosse um avião comercial, mas ambos estão crescendo. Então, acho que são duas frases que acabaram me norteando quando eu tive essas perguntas e para tomada de decisão, até de tomada de risco, né? Vale a pena? Faz sentido dar esse passo ou é só um passo sobre mim? Não, aí a gente entendeu, como você mesmo explicou aqui, que não é só sobre isso, né? Tem muito mais coisas envolvidas, né? Sim, não, a gente não falou de tamanho de empresa, a gente não falou de valores. Sim. A gente está falando um pouco de ferramentas administrativas, visões administrativas e um pouco do que envolve ser um empreendedor. Sim. Agora, a gente pode crescer isso por uma escala diferente, de falar de valores grandes. Quem tem um produto... Eu tenho clientes hoje que tem ticket médio de 6 milhões e 800. Ticket médio, um produto dele mínimo é 6 milhões e 800. Então, você fala assim, como que o cara vende isso? Para quem ele vende isso? Então, será que ele mexe com o quê? O mercado de luxo, sabe? A receita dele é grande, mas como é que ele está? Então, assim, voltando um pouco mais, assim, lá para aquelas coisas administrativas que a gente vê,
Muita gente se encanta, às vezes, de falar, não, cara, meu faturamento tá 10 milhões, tá 100 milhões, tá 800 milhões de dólares. Ok, cara, mas qual que é o seu lucro, né? Qual que é a sua margem de contribuição? A gente começa a entrar em termos técnicos, assim, para entender como é que a empresa tá funcionando. E aí a gente começa a olhar as contas do cara. O cara tem um baita de um elefante branco, meu. Tipo assim, ele criou um império, ele tem, sei lá, 700 caminhões. Qual é o seu salário? Mas espera aí, esse é o salário do dono da empresa, isso aí? E aí você fala assim, cara, se você fizer um movimento bem menor aqui, você consegue tirar um salário desse. Para que você quer todo esse império? Para que você quer tudo isso para ostentar? Ou é de verdade o que a gente estava acabando de dizer agora? Você criar um legado, você fazer, sabe? Para outras pessoas. Então, assim, tem sempre esse entendimento do que é crescer, do que é ser grande, qual é o seu propósito. Então, assim, é uma linha que você, sabe, para você trabalhar nela, não tem como alguém falar para você, não, eu faturo 10 milhões, eu faturo 100 milhões, a minha empresa vale 1 bi hoje. Ok, calma. Qual é o seu propósito de vida? O que você está fazendo? Não, eu tenho aviões hoje, eu tenho helicóptero. Eu estava com um empresário outro dia aqui, um brasileiro, ele com 13 aviões. E ele falando comigo assim, cara, eu tô desgostoso disso aqui. Eu tô vendendo todos esses aviões aqui. E vendendo mesmo, assim, preço de banana os aviões. Eu falei, cara, para com isso. Por que você não vende a empresa com tudo isso? Essa, sim, foi uma experiência que eu tive que me deixou, cara, bem, assim, espantado naquela época, quando o cara falou isso para mim. Eu falei, cara, por que você não vende a empresa com esses aviões e funcionando a empresa? Já que você não quer dinheiro por dinheiro, você vai vender as aeronaves baratas desse jeito? Não, vende a empresa num pacote, vende mais barato. Aí ele falou assim, onde fica meu ego? O cara que comprar de mim, ele vai falar o quê de mim? Que eu sou um banana, que eu não consegui administrar minha empresa, que eu sou um fracassado. Sim. Não, eu prefiro vender esses aviões aí do jeito que tá, eu não quero mais esse troço. Desgostei desse ramo e ninguém falar nada de mim, eu vou estar andando com meu iate aí tranquilo e ninguém vai estar me olhando, aquele cara lá quebrou, aquele cara lá não aguentou a pressão. Aí você fica assim, tipo, cara, pensar que alguém está desfazendo da empresa, o que a gente estava falando da árvore, de você dar fruto, qual o pensamento, como que a pessoa tem esses cliques, como que a pessoa surta de tal maneira, e a única coisa que importa para ele é o ego, é o dele, sabe? Deixa eu defender o meu aqui. Então, dentro desse mercado de ter uma vida empresarial, a gente acaba encontrando situações bem esquisitas, estranhas como essa. Então, você fala assim, cresci, tenho tantos aviões, sabe? Meus aviões eu não uso tantos e estão aí fazendo, sei lá, frete, estão aí no mercado, rodando. Eu tenho iate, eu tenho helicóptero, eu tenho fazenda. Cara, como é que tá aí dentro? Sim. Sabe, como é que tá aí por que você tem isso? Sim. Por que você faz isso, sabe? E aí a gente volta lá pro início, sabe? De trazer o empresário e falar assim, cara, qual a sua missão, visão e os seus valores? Por que você tem essa empresa? Porque às vezes aquilo foi crescendo de uma forma sem orientação e virou um Frankenstein ali, sem pedaços iguais. E aí precisa dar um passinho para trás para revisitar essa essência, né? Uma outra coisa bem interessante a gente falar, Rafa, um outro ponto assim que é interessantíssimo de dizer, é a abrangência da empresa. O que é abrangência? Assim? Qual o teu range? Qual é o tamanho de mercado que ela pode... mercado que você vai atingir, sabe? Às vezes a gente tem encontrado alguns empresários aqui que ele presta serviço, um exemplo, seja lá qual for, e o cara mora aqui em Miami, e aí o cara, não, eu vou fazer, que aí já entra a sua parte também de marketing. Sim. E você fala assim, não, eu vou fazer o marketing pro cara, e o cara não te dá esse range, ele não te dá essa abrangência dele. Sim. E aí você começa a fazer marketing em West Palm Beach, em Orlando pro cara. Sim. E o cara também, na cabeça dele, cliente é cliente, ele, vou pegar cliente em Orlando, e vai para lá.
E aí, isso acaba tornando o custo da empresa gigantesco e o cara não se dá conta disso. Sim. Então, assim, o cara tem uma receita muito grande, mas o custo operacional dele para fazer aquele serviço que ele se comprometeu em fazer está muito inchado, está muito grande, porque ele não tomou conta da abrangência dele, porque ele não tomou conta dessa região Do que... custo para viabilizar essa execução, né? Exatamente. Então, assim, o custo caiu, aumentou porque ele não definiu o range, como é que fala isso? O mapa, né? Ele não Sim, definiu o raio o raio de cobertura de ali. cobertura de atendimento dele. Ele deixou muito expansivo, deixou muito grande. E aí, para satisfazer o cliente, e de tudo que a gente já falou aqui, de pessoas que pode sofrer pela lei do consumidor aqui dos Estados Unidos, ele vai ter que atender porque ele pegou esse cliente longe Sim. e o custo dele subiu, o lucro dele não é nada. Então, assim, juntando tudo isso que a gente falou, dentro dessa abrangência, o cara pode ter um elefante branco E prejuízo. gigantesco, E prejuízo. um prejuízo, o cara... Porque por enquanto a gente só falou ainda que ele tá recebendo menos ou a margem tá apertada, mas tem casos Exatamente. que o custo dele ficou muito maior do que ele vendeu, faturou, e aí ele tem que botar dinheiro do bolso ou até mesmo empréstimo para viabilizar aquele projeto. Então, exatamente. quanto mais ele vender daquela forma, pior é. Exatamente. Então não vai ser bom vender. Né? Porque aí, assim, tem que se criar uma outra estratégia se você for atender um outro mercado. Entende? Se agora eu estou aqui em Miami, eu vou atender o mercado de Orlando. A gente precisa de criar uma estratégia para atender aquele mercado, que muitas vezes não é igual daqui. Pensamentos diferentes. Aqui a gente tem muitas pessoas de uma certa região que migraram para cá, de Cuba. O pessoal é bem forte aqui em Miami. E se a gente for para Orlando, o público já é outro. Ali já tem uma mistura internacional bem grande lá em Orlando. Então, de que maneira que você vai se comportar? Tem muito mais serviço de turismo lá do que aqui, por causa dos parques. Então, assim, a cultura da cidade muda diferente. Então, você precisa de fazer essa analogia de mercado antes de você, sabe, tomar uma decisão de negócio. Então, a abrangência é um ponto muito importante dentro da empresa para a gente estar falando e tomando esse cuidado. Até às vezes a abrangência não só pode ser um problema, como às vezes ela pode ser uma solução. Pode ser uma solução. Porque às vezes a pessoa está focando dentro de uma cobertura de uma região que está saturada ou de certa forma já atingiu o seu limite pelo potencial de negócio ali, e ir para outra região pode ser a salvação, do negócio, né? Exatamente. Então, mas lembrando que tudo isso com planejamento. Com planejamento. Não é assim, eu vou crescer... Depois eu vejo o que eu faço. Depois eu vejo o que eu faço. Até porque eu acho que vai muito na linha do que a gente falou no começo aqui, que você trouxe sobre o planejamento do ano seguinte, né? Quais movimentos eu vou fazer, quanto que isso tende a me custar, quanto que eu preciso faturar naquele mês para isso acontecer. Sim. Né? Você falou muito, né? A gente teve uma reunião que você falou muito sobre fluxo de caixa. Então, qualquer movimento de crescimento, isso reflete no fluxo de caixa também. Exatamente. Então, eu acho que é muito nesse sentido quando você fala de planejar o movimento, né? Planejar o movimento, exatamente. Tem um outro ponto que, assim, eu tô cuidando de pontos, assim, que a gente vê que é problema, tá? É problema nas empresas. Nas empresas que chegam até a gente. Que é uma coisa de não criar uma barreira de entrada. Sim. Tá? Isso no marketing, total sentido. Não, esse ponto, assim, de você não ter uma barreira de entrada para as pessoas entrarem no seu nicho, isso prejudica o movimento da empresa inteira. Um exemplo. Você tem uma empresa, sei lá, um salão de beleza, fazer unha, sei lá, uma empresa de fazer unha. Você contrata uma menina, você ensina ela a fazer a unha e daqui a pouco a menina sai do seu salão e abre o salão dela e começa a fazer a unha, entende? Aí você fala assim, pô, perdi um funcionário. E isso vai começar a te dar desgosto do negócio. Mas peraí, aí a gente vamos voltar para esse assunto que a gente começou a falar agora, a barreira de entrada. Qual o tipo de barreira de entrada que você criou para que isso não acontecesse? O que é isso, Luciano? Ainda não entendi, não. O que é barreira de entrada? Vamos lá. Qual a certificação que você tem, que é muito difícil de se obter,
que não é qualquer funcionário que vai ter. Qual equipamento que você está oferecendo dentro da sua empresa? Experiência ao cliente. Experiência ao cliente, que hoje em dia as pessoas... hoje em dia a gente está no tempo das experiências, né? As pessoas compram muito. Eu chamo de personalizável com escala. Exatamente. Então, assim, você precisa de criar artifícios que façam com que você seja único. Sem dúvida. Bolsa, para mulherada, bolsa tem um monte. Agora, quem não quer uma Louis Vuitton? Quem não quer uma Gucci, sabe? Sem dúvida. Tem mulher que vai falar assim, Luciano, eu não quero isso não. Ok, mas você gosta de uma outra marca, né? Uma Calvin Klein, uma Michael Kors. Sim. Você gosta, não gosta? Então, você quer aquela. Você não quer outra. Sim. Então, por quê? O que faz você querer essa determinada marca? Então, essa barreira você tem que criar também no seu negócio. Isso no marketing a gente explora muito, tá? Até para gerar identificação. Por isso que marcas de luxo têm clientes diferentes. Porque cada marca tem elementos ali que ela se identifica com potenciais clientes e ele, consequentemente, com a marca. Então, para ele faz mais sentido consumir uma marca do que outra, porque ele se vê com aqueles atributos, né? Então, esse é um pilar muito explorado pelo marketing. Então, assim, quando você cria isso, você cria essa autoridade, vamos dizer assim, da sua empresa, você... Não importa se alguém vai embora da sua empresa. O cara vai abrir, se ele tiver uma identidade dele própria, ok, ele vai criar o caminho dele. Mas você já criou o seu. É isso que eu acabei de falar, assim, é um dos pontos, mas dependendo do que você faz, se você trabalha com algum tipo na construção, com elétrica, por exemplo, você tem certificação para você fazer isso, que é uma coisa muito rara. A pessoa começa a trabalhar, mas não faz certificação, ela não tem... Vai pela experiência só, né? Vai pela experiência, entende? Ela não vai pela uma certificação regional, de um county, de uma prefeitura, vamos dizer, que tipo assim, não, esse cara aqui é um cara que além dele ser certificado, ele tem good reviews. Boas recomendações, boas avaliações. Na internet, ou todos os clientes que ele atendeu, fez bem feito. Sim. Então, você precisa de ir criando isso. O marketing ajuda bastante isso. Sim. De ir direcionando a pessoa em ter autoridade, ter excelência, ter qualidade, para você criar essa blindagem de ninguém querer, sabe, tomar o que você... Se tomar, é porque aquele cliente que... É que tende a não ser o cliente dele. Exatamente. É que já não era o seu cliente. Já não era seu cliente. Ele, na verdade, ele vai acabar indo para um mercado de entrada, vamos chamar assim. E aquele cliente que, vamos falar assim, exige aqueles atributos de entrega, é você ou outro concorrente que tem aquele nível de qualificação e estruturação, mas ainda assim você tem a capacidade de ser único nesse mercado, né? Com esses elementos todos construídos. Assim, existem nichos que têm a barreira de entrada muito, muito baixa. Então, assim, esse tópico é um tópico bem... que a gente pode explorar bastante o assunto dele, porque até na hora de você entrar num nicho de negócio, você vai ter que olhar assim, pô, peraí, qual é a barreira de entrada que eu tenho aqui? Tem como eu criar muita coisa para que as pessoas ou os meus funcionários não vão me copiar? Cara, se não tem como fazer muita coisa, então assim, fica preparado para isso acontecer, ou não entra no negócio. Sim. Entende? Se você não está disposto a criar essa barreira, se você não está disposto de ser esse cara técnico, profissional, experiente, um cara que vai demonstrar sua experiência no mercado de verdade e vai fazer a diferença, não entra não. Porque o que você vai estar fazendo, você vai virar uma empresa de RH para os outros, para o teu concorrente. Você vai contratar, vai treinar e o teu funcionário vai para outra empresa melhor que você. Sim. Então, assim, observa bastante essa barreira de entrada do nicho que você pretende entrar aqui nos Estados Unidos ou no Brasil também, para você não escolher e se frustrar no futuro. E a dor do planejamento, o tempo que você perde com planejamento, pode ter certeza que é bem menor e o prejuízo é bem menor ou quase zero, porque você começa a fazer e errar em planilha ao invés de errar no mundo real, do que você abrir uma empresa, você começar a empreender e depois ter que desfazer tudo aquilo. O prejuízo é bem maior. E eu nem chamo de perda, eu chamo isso de investimento, de tempo, de energia, de
dinheiro, que isso naturalmente vai exigir investimento, mas isso sem dúvida, eu falo na curva de tempo, né? Você ganha muito, né? E ao ponto de você sair assim, não do zero, mas de um ponto equivalente muitas das vezes do concorrente como referência. Então, faz todo sentido se organizar para isso, seja para empresas que estão começando ou empresas que já operam, e querem fazer um aumento de portfólio, ou até mesmo reposicionar a marca, enfim, é um ótimo caminho. E tem mecanismos para isso, né? A gente, no marketing, por exemplo, a gente utiliza muito cliente oculto, para você conseguir identificar nesses concorrentes essas oportunidades e diferenciais, para você conseguir entender dentro do seu mercado o que vai ser diferente daquele, né? E para empresas que operam, eu sempre falo, pergunta para o seu cliente. Cria mecanismo de NPS, pesquisa de satisfação, de feedback, para você ver quais são os pontos de oportunidade ou melhoria, né? E para negócios que têm recorrência, aqueles clientes que saem, pergunta para ele por que ele está saindo. Muitas das vezes ali tem a oportunidade de melhorar seu produto, ou até mesmo criar novos produtos e, consequentemente, ele naturalmente saiu porque encerrou aquele ciclo naquela jornada de compra, mas você tem a oportunidade de criar um outro produto para ele continuar comprando de vocês e aumentar o LTV, que é relacionado aí à lucratividade que esse cliente está no tempo que ele está contigo no seu faturamento. Então, tem alguns mecanismos hoje em mercado que dá para você utilizar sem ter essa necessidade de ser passivo. Deixa acontecer para depois você reagir, sabe? Eu acho que isso é oportuno para a gente também falar, como a gente já está explicando aqui. Olha, esse podcast foi o primeiro de muitos que estão por vir. Mas foi muito legal. Acredito que a gente conseguiu trocar muito de um tema não muito explorado, né? Que não é vagamente sobre empreendedorismo, muito pelo contrário, é o mundo real. Aí na técnica, fomos um pouquinho no emocional. E passa pelo espiritual também, porque no final tudo está interligado, né? Com certeza. Eu sempre falo na SXS que quem a gente é na vida pessoal é o que vai estar dentro da empresa. É isso aí. Porque no final é isso, assim, você tem momentos ali, né, de frequência, mas no fim é a mesma pessoa. É isso aí. Então, espero que vocês tenham gostado do programa, do podcast. Deixa seu comentário pra gente saber como é que você percebeu, com dicas, assuntos que talvez a gente não conseguiu explorar a fundo, mas que você ficou curioso. Pergunta pra gente conseguir externalizar melhor isso nas próximas oportunidades. E agradecer a sua presença, a sua participação. E se tiver alguma curiosidade, algum tema que queira que a gente trouxesse... Explore mais, né? Exatamente. Nos próximos aqui, sobre os Estados Unidos, essa diferença cultural, essa diferença de mercado, de qualidade, de Brasil, Estados como Unidos. Como exporta para os Estados Unidos, talvez é um tema que vale a gente... É uma internacionalização, como é que isso marca, funciona? Né? A gente tem clientes vindo de Portugal para cá, clientes vindos da Holanda aqui para os Estados Unidos, do Brasil aqui para os Estados Unidos, e a gente faz todo esse trâmite aí. E tem muitas histórias legais, muitas histórias cômicas também. Os motivos das pessoas estarem fazendo isso é bem interessante. Bacana. Se tiver ideias aí, pergunta. Com certeza, com certeza. Esse podcast aqui, tenho certeza que ele duraria mais 3 horas. Sem dúvida. Se a gente não tomasse esse cuidado aqui, ele iria embora, né? Agradecer aí a Lígia, o Tico aí da Obrigado. Podcasts, cara. Sensacional. Vocês precisam conhecer. Seguem eles no Instagram, que vocês vão gostar muito do espaço aqui. É bem completo. E obrigado pelo espaço. Obrigado, Luciano. E até a próxima agora. Tamo junto. Até o próximo podcast. Valeu. Valeu, Rafa.